Queridos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, para que a gente possa dar sequência às nossas meditações em série nessa carta, nessa que será a nossa 13ª devocional na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. Todos encontraram? Veja, na nossa última devocional, que ocorreu no último domingo, nessa carta, nós vimos o apóstolo Paulo ainda combatendo a vaidade de parte dos irmãos da igreja de Cristo na cidade de Corinto. Era uma igreja que a gente sabe, desde a primeira devocional, da nossa primeira reflexão, nós vimos isso, uma igreja que estava dividida em torno de algumas personalidades, de algumas lideranças. Havia grupos na igreja em torno de algumas lideranças que haviam passado por lá. Então veja, enquanto alguns líderes eram aclamados de uma forma quase que idólatra por um grupo, outros líderes, em contrapartida, eram rechaçados em um desprezo totalmente arrogante. Então, alguns eram aclamados e outros eram desprezados, rechaçados. E os que eram aclamados por parte da igreja eram aclamados num comportamento quase que idólatra. E Paulo vem combatendo isso desde o primeiro capítulo. Quando ele chega no capítulo 4, que nós começamos a meditar já no domingo passado, Paulo vai dizer que todos os verdadeiros líderes e pastores devem ser considerados pela igreja tão somente como ministros do Senhor e dispenseiros dos mistérios de Deus, é o que ele disse aí no versículo 1 do capítulo 4. E esses homens devem se portar de forma fiel a Deus, sendo essa fidelidade a principal qualidade deles. É o que Paulo diz aí no verso 2 do capítulo 4. Na sequência, Paulo também diz que ninguém poderia julgar, olha só, ninguém poderia julgar as intenções do seu coração. Poderiam julgar a sua vida, poderiam julgar o conteúdo da sua mensagem, da sua pregação, mas eles não podiam julgar o que se passa no coração do apóstolo Paulo. Aí Paulo diz, nem os crentes da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, podiam fazer isso, coisa que eles faziam. Eles julgavam as intenções do coração de Paulo, veja que coisa. Aí Paulo diz, nem os homens, de uma forma geral, têm essa capacidade de julgar o coração dos outros. Aí Paulo estaria dizendo assim, e nem eu mesmo, na minha própria consciência, posso fazer isso de uma forma clara. É o que Paulo diz nos versículos 3 e 4. Aí ele encerra dizendo, mas esse julgamento, que julgamento? O julgamento das intenções do coração dos homens, esse vai ser feito por quem? Por Deus, na volta de Cristo. Ele encerra o versículo 5 falando disso. Na sequência, irmãos, ele segue argumentando. E no seu argumento ele vai combater especialmente o desprezo, veja isso, de alguns irmãos da igreja de Corinto a respeito da liderança do próprio Paulo. Alguns crentes na cidade de Corinto, eles desprezavam completamente o apóstolo Paulo. Quem eram esses crentes? Aqueles que se diziam de Apolo, aqueles que se diziam de Cefas ou de Pedro, aqueles que diziam que só seguiam a Cristo. Estes homens e mulheres desprezavam completamente as orientações do apóstolo Paulo. E ele vai falar sobre isso na sequência do texto. Só que aqui com um detalhe extremamente interessante e até mesmo intrigante. O uso que Paulo vai fazer da ironia como um recurso argumentativo. E se prepare, porque ele começa com a ironia aqui, mas esse não é só o único texto que ele vai fazer isso. Ele vai usar a ironia como recurso na sua argumentação. E aqui nesse texto ele vai fazer isso. Por essa razão, o tema da nossa devocional, que está aí no seu boletim, reprovando a arrogância com ironia. Reprovando a arrogância com ironia, nessa que será a nossa 13ª devocional na carta escrita por Paulo aos Coríntios.
Como de praxe, nós vamos fazer a leitura do texto em questão. Eu refiro-me aos versos 6 a 13 e na sequência a gente faz mais uma oração, tá bom? Acompanhe a leitura. A partir do verso 6, Paulo diz assim: estas coisas, irmãos, eu apliquei figuradamente a mim e também a Apolo, e eu fiz isso por causa de vocês, para que por nosso exemplo aprendais isto. O quê? Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, afinal de contas, verso 7, eu pergunto, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E mais, por fim, se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Aí vem a ironia no verso 8. Agora vocês estão fartos, não é? Já estáis ricos. Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim, Paulo, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em outro lugar, como se nós fôssemos condenados à morte. Por que isso, Paulo? Porque nós nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Já vocês são sábios em Cristo, não é? Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são nobres e nós somos desprezíveis. É um fato, verso 11, que até a presente hora sofremos fome, sede, nudez. Somos esbofeteados e nem temos morada certa. Nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. E quando somos injustiçados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Texto muito forte e que nós vamos precisar da graça de Deus para entendê-lo. Vamos pedi-la? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, ensina-nos por meio da Tua palavra. Precisamos entender não somente o que disse o Teu servo aqui aos nossos irmãos em Corinto, mas precisamos entender o que Tu queres nos dizer por meio da Tua palavra. Portanto, mais uma vez te pedimos, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Você deve ter percebido, à medida em que a gente vem lendo a carta, que o apóstolo Paulo ele faz uso de muitas figuras, muitos exemplos, muitas comparações. É um método didático de Paulo para fazer com que os seus leitores entendam o que ele quer de fato passar. Por exemplo, o apóstolo Paulo trouxe-nos o exemplo aí da lavoura de Deus, quando ele disse, eu plantei, Apolo fez o quê? Regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Percebe? Ele traz uma figura de comparação para dizer isso. No capítulo 4, verso 1, a gente viu isso na semana passada e agora há pouco na nossa introdução, nós temos um outro exemplo quando Paulo vai dizer que os líderes da igreja deveriam ser considerados pela igreja como ministros de Cristo, e olha que legal, despenseiros dos mistérios de Deus. São figuras. A pergunta que nós precisamos fazer, por que que Paulo usa tantas figuras para nos ensinar? Olha o que diz no versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Paulo, por vossa causa. Aí ele diz, por quê? Para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outros. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz, olha, eu usei essas figuras para que a igreja entenda que não deve ultrapassar o que está. Vocês não viram não, né? Atente para o texto novamente. Você tem que sair daqui entendendo isso. Essas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Paulo e a Apolo, por vossa causa, para que pelo nosso exemplo aprendais isso. O que é que eles tinham que aprender? A não ultrapassar o que está o quê? Vocês não podem ultrapassar o que está escrito a respeito desse assunto. De como vocês devem tratar os seus líderes.
O que é que a Bíblia diz a esse respeito, em outras palavras? O que é que está escrito? E o que está escrito, meus irmãos, aqui na palavra de Deus, é que os servos fiéis do Senhor devem ser tratados com respeito, mas não com essa aclamação que beirava a idolatria, que era o comportamento dos coríntios. Quando eles faziam isso, estavam ultrapassando o que estava escrito. Se vocês tratassem eles com respeito, como é devido, se vocês obedecessem esses homens quando eles são de fato bíblicos, tudo bem, isso está escrito. Mas quando vocês começam a aclamar demais esses homens, a ovacioná-los, a colocá-los num lugar que não lhes pertence, vocês estão ultrapassando o que está escrito. Por que eu disse na carta, usando figuras, que eles são apenas cooperadores de Deus? Por que eu disse na carta que eu sou como aquele que plantou, que Apolo é como aquele que regou, mas que Deus é quem dava o crescimento? Para que vocês não ultrapassassem isso em relação a eles e não os vissem como grandes coisas, como mais do que aquilo que de fato está escrito a seu respeito. Mas era assim que eles faziam. Era assim que a igreja fazia. A igreja se enchia de orgulho em relação a alguns homens e ao mesmo tempo desprezava outros. E é isso que ele diz no verso 6, no finalzinho, ó, quando ele diz assim, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Vocês não podem ultrapassar o que está escrito a respeito disso, para que vocês não tratem uns de maneira orgulhosa demais, enquanto desprezam outros. E por que isso acontecia? Porque de fato, provavelmente, um líder se destacava mais do que outro em determinadas áreas, em determinados aspectos. E o que é que isso tem de anormal, irmãos? Absolutamente nada. Não tem nada de normal nisso, isso é normal. Era normal que um líder se destacasse mais do que outros em determinadas áreas, em determinados aspectos. Mas o que é que a igreja estava esquecendo? E o que é que nós às vezes esquecemos também? Olha o que é que ele diz no verso 7. Pois, quem é que te faz sobressair? Era isso que a igreja estava esquecendo. O que, pastor? Eles esqueceram que Deus é quem capacitava os seus ministros de acordo com a sua própria vontade. A resposta está pronta, a pergunta não está? Quem é que te faz sobressair? Quem é que faz esses homens sobressaírem em determinados aspectos? Quem é, irmãos? É Deus. E parece que vocês esqueceram disso. Porque se é Deus, se é de Deus que recebemos essa capacitação, por que então ficar com esse comportamento vaidoso, arrogante, como se essas coisas viessem de nós mesmos? Olha o verso 7 na íntegra, o que ele diz. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Tudo você recebeu. E se recebestes, aí ele vem a pergunta, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. Você entendeu o que ele disse aqui? Ele começa dizendo assim, olha, por que eu usei tantas figuras para falar para vocês? Vocês notaram? Chamei a gente de cooperador, os líderes são apenas cooperadores, disse que eles são os dispenseiros dos mistérios de Deus. Eles são como ministros, como escravos que remam os barcos dos seus senhores. A gente viu isso na semana passada. Eu disse que eu sou apenas aquele que plantou, que Apolo é aquele que regou, mas era Deus que fazia acontecer. Eu não disse tudo isso a vocês? E por que eu falei assim, usando essas figuras? Aí ele disse, para que vocês não ultrapassem o que está escrito. E o que é que está escrito? Como é que você tem que se comportar em relação à liderança de vocês? Vocês podem respeitá-los, vocês podem admirá-los, mas cuidado para que não se exceda demais. Que não passe do ponto que assim vocês estão pecando contra Deus. É o que ele coloca aqui. Vocês esqueceram quem é que faz sobressair os homens? É Deus quem faz essas coisas. Meus queridos, a grande questão é que o problema da igreja de Corinto, preste bastante atenção nisso, porque a compreensão desse ponto vai nos ajudar a entender as devocionais futuras. O problema da igreja de Corinto já havia tomado uma dimensão assustadora, ao ponto de a igreja, ou parte dela, não apenas desprezar a orientação do apóstolo Paulo, mas até mesmo parte da igreja achava que era superior ao apóstolo Paulo. Olha que coisa. Não só desprezava, mas se achava superior ao próprio apóstolo Paulo. E é aqui, a partir do verso 8, que Paulo vai tratar dessa arrogância, dessa pretensão daqueles irmãos,
por meio da ironia. Olha o verso 8, irmãos, o que é que ele diz? Já estão fartos. Já estáis ricos, não é? Vocês chegaram a reinar sem nós? Sim. Tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Você entendeu o que ele está dizendo? Ora, afinal, vocês já estão supridos, vocês estão fartos, vocês estão ricos. E mais, vocês chegaram a alcançar esse nível espiritual sem precisar da nossa ajuda, não foi? É isso que Paulo diz quando fala aí, chegastes a reinar sem nós. Mas o que eu quero que você perceba é que isso não era uma verdade. Paulo estava sendo o quê? Irônico. Tanto é que veja o final do verso 8, quando ele diz, sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. O que é que ele está dizendo aqui? Eu gostaria muito que isso fosse uma verdade. Mas adivinha, não era. E Paulo estava sendo irônico. Totalmente irônico. O fato é que eles olhavam para o apóstolo Paulo sofrendo por causa do nome de Cristo. Eles olhavam para Paulo sofrendo por causa do Evangelho. Quem teve hoje pela manhã na escola dominical, estudando conosco Atos capítulo 9, viu quando Paulo foi vocacionado por Deus e Deus disse a Ananias, olha, ele vai sofrer muito por causa do meu nome. E Paulo sofreu muito, irmãos. Aí a igreja via Paulo sofrendo daquele jeito e chegava a uma conclusão. Esse homem não vem de Deus. Deus não está com esse cara. Não é possível. É muito estranho, ele sofre demais. Em todo canto que vai. E Paulo reconhece isso. Olha o verso 9. Porque a mim, Paulo, me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar. Aí ele completa. Como se nós fôssemos condenados à morte. Porque nós nos tornamos espetáculos do mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo dizia a verdade, viu? Parece que a gente foi colocado por Deus como um espetáculo, para que os homens vejam o nosso sofrimento. Aí a igreja olhava para isso e dizia, tá vendo? Esse cara não é abençoado por Deus, coisa nenhuma. Deus não está com esse cara. A igreja em Corinto se achava mais inteligente que Paulo. Provavelmente por causa da filosofia que influenciava a igreja. A igreja em Corinto se achava, inclusive, mais espiritual do que Paulo. Por causa dos muitos aparentes dons que eles exerciam e que Paulo vai tratar mais à frente, a gente vai ver isso. Então a igreja se encontrava, se achava mais superior. A gente não sofre tanto. Olha esse cara como sofre. Ele disse que é apóstolo, que Deus está com ele, que foi vocacionado e tal, mas ele não para de sofrer. Então a igreja se achava superior. E como é que a igreja via Paulo e também algumas outras lideranças? Olha o verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? É assim que vocês nos veem. Vocês olham para nós e dizem, isso é um bando de louco por causa de Cristo. Aí ele continua. E vós sábios em Cristo. É assim que a igreja se via. Você está entendendo? A igreja se via uma igreja sábia e olhava para Paulo e dizia que Paulo era o quê? Louco. Nós somos sábios. Esse homem é um louco. Aí ele continua ainda no verso 10. Nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. É assim que vocês olham para nós, irmãos. Afinal de contas, queridos, o apóstolo Paulo chegou a sofrer, inclusive, privações financeiras gravíssimas. Gravíssimas. Paulo sofreu violência física. E ele não tinha nem onde morar, não tinha nem casa. E a igreja olhava para isso e olhava assim com um olhar desconfiado. Esse cara não vem de Deus. Esse homem apanha todo dia. Esse homem é esculachado, é rejeitado. Ele é expulso das cidades, é apedrejado. Esse homem não tem nem onde encostar a cabeça, ele não tem nem onde morar. E Paulo reconhece isso. Ele traz isso à tona no verso 11. Olha, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos onde morar. Não temos morada certa. Essa é a situação. Paulo reconhece. É por isso que vocês veem a gente assim, não é? E é verdade. E Paulo diz mais, olha, além de trabalhar com a pregação e o ensino do evangelho, que já lhe tomava muito tempo e saúde,
Ele ainda tinha que trabalhar com as próprias mãos, ou seja, trabalhar por fora para se sustentar, porque pouquíssimas igrejas se associaram a ele para ajudá-lo. Ele disse isso, a carta aos Coríntios, aos Filipenses, que a gente leu agora há pouco na nossa liturgia. E Paulo diz, olha, eu estou cansado, porque eu trabalho muito. Olha o verso 12, como ele começa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Vocês não estão errados, não. Ele está dizendo aos Coríntios, com um tom irônico. É verdade. Quando vocês olham para nós, nós somos os fracos. Parece que Deus nos colocou para morrer. Parece que Deus fez de nós o espetáculo do caos. Aí vocês se acham fortes e a gente fraco. Vocês se olham como sábios e nós como loucos, não é? Que nem assim que vocês nos enxergam. Isso é Paulo dizendo na sua argumentação. E é verdade. Nós passamos fome, passamos sede, não temos boa roupa, não temos nem encostar a nossa cabeça. A gente não tem onde morar, a gente está esbufeteado. Eu tenho que trabalhar com as próprias mãos, porque igreja nenhuma, fora os filipenses, quiseram se associar comigo. Isso tudo é verdade. E tem mais um. Paulo teve que suportar perseguições, rogando a Deus que tivesse misericórdia dos seus perseguidores. E sendo pacificador, buscando uma reconciliação entre eles. Olha o que ele diz na continuação do versículo 12. Quando somos injuriados, nós injuriamos, é isso que ele diz? Não, irmãos. Nós bendizemos. Os nossos inimigos nos injuriam e a gente bendiz. Quando somos perseguidos, procuramos ajuda, é isso? Não, nós suportamos. Verso 13. Quando somos caluniados, nós caluniamos? Não. Nós procuramos o quê? A conciliação. Meus irmãos, quando a igreja em Corinto olhava para isso, não conseguia enxergar nessa realidade alguém abençoado por Deus. E olha aqui, eu sei que isso vai estar na aplicação, mas a gente já fica assim, ansioso. Eu sei que às vezes a gente também faz esse tipo de julgamento. Eu sei que, no fundo, a gente costuma fazer esse julgamento. Não pode ser abençoado isso. Essa obra não pode ser abençoada. Com esse tanto de gente. Esse homem não pode ser abençoado com essa vida sofrida. Percebe? Olha, é isso que Paulo está condenando aqui aos Coríntios, viu? É isso que ele está dizendo. Vocês nos veem dessa maneira e não conseguem enxergar em nós um homem abençoado por Deus. O que é que os vaidosos coríntios queriam ver nisso? O que é que eles queriam enxergar nessa situação? A admiração do mundo, o reconhecimento dos homens, a aprovação das pessoas. Mas aí vem Paulo com essa conversa e veja a maneira como ele encerra o verso 13. Dramático o verso 13. Ele finaliza dizendo assim, e agora, eu gosto do termo que ele usa aqui. Quando ele diz assim, e agora, é muito parecido com o que ele disse no verso 11. Quando ele disse assim, até a presente hora. O que ele quer dizer com isso? Do começo até agora não mudou nada não, viu? Agora as coisas estão do mesmo jeito. Pode ser que depois melhore, mas agora... Aí ele diz no finalzinho do verso 13. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de quem? De todos. Os apóstolos. Como é que as pessoas viam esses homens? Lixo do mundo e escória de todos. Aí os crentes em Corinto olhavam para isso e diziam, não pode. Esse homem não pode ser. Ou ele não é cheio do Espírito Santo, ou o que ele faz com a motivação errada. Por quê? Porque Deus castiga demais esse homem. Esse homem não é de fato um homem abençoado por Deus. Que coisa, né, irmãos? Eu vou parar aqui, viu? Mas já quero trazer algumas lições para a gente encerrar. O que é que a gente pode aprender com esse texto? Vamos lá? Primeira delas. Cuidado para não ultrapassar o que está escrito. Foi o que ele disse no verso 6, não foi? Você pode admirar os homens de Deus, pastores, líderes, escritores, pregadores. Você deve respeito à sua liderança na igreja, assim como você deve também obediência enquanto ele for bíblico. Você ouviu isso, né? Enquanto ele for, não é porque ele é pastor, é porque o que ele está orientando é bíblico. Nesse contexto, sim. Então veja, você tanto pode admirá-los, como deve respeitá-los e obedecê-los enquanto eles forem bíblicos, mas tenha cuidado com os exageros, para que você não se exceda naquilo que está escrito a respeito da maneira como você deve tratá-los. Por que isso?
Porque são homens comuns e pecadores, como todos nós. E dessa maneira, irmãos, você pode se decepcionar, se frustrar muito, se você aclamá-los de forma exagerada. Isso não raramente tem acontecido, viu? Com a igreja do Senhor. Quando tira os olhos do Senhor e começa a olhar para as personalidades, para esses homens, e a aclamá-los acima daquilo que foi escrito, como diz aí a ideia, né? Como foi que Paulo colocou aí no verso? Para que não ultrapasse o que está escrito. Quando a gente ultrapassa o nosso tratamento a esses homens daquilo que diz a Escritura Sagrada, nós estamos fadados a decepções e frustrações. E se a nossa alegria, a nossa fé, até o orgulho está em cima desses homens, a queda é grande. A queda é grande. Portanto, não ultrapasse no seu tratamento à sua liderança aquilo que está escrito a respeito de como você tem tratado. Amém? Segundo, é verdade que alguns líderes se destacarão mais do que outros. Isso não é anormal, não, irmãos. Vão se destacar na pregação, no ensino, no aconselhamento, na administração. Não há nada de errado nisso. Sabe por quê? Porque Deus tem planos diferentes para ministros diferentes e igrejas diferentes. Não há nada de errado nisso. O problema, irmãos, é quando isso se torna vaidade. Tanto desses ministros quanto destas igrejas. Esse é o problema. Quando isso acontece. Se é Deus quem nos concede tal posição, como a gente viu aí no versículo 7, então não cabe uma postura vaidosa ou jactanciosa, nem da liderança e nem da igreja. Se a gente percebe que isso está acontecendo na igreja, se a gente nota que Deus tem dado capacidade e dessa maneira tem instruído bem a igreja, louvemos a quem com isso? A Deus. Porque tudo aquilo que nós temos, tanto aqueles que exercem o dom, como aqueles que usufruem, logram do dom, precisam saber de onde vem tudo isso. De onde vem tudo isso? E como ele disse aí muito claramente no versículo 7, que tens tu que não tenhas recebido? De Deus recebemos tudo isso. Como diz Provérbios 4:23, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado com a vaidade. Eu estou dizendo isso para mim, mas também digo isso para a minha igreja. Cuidemos, meus irmãos, do nosso coração, para que não venhamos a nos portar de forma vaidosa, como os nossos irmãos em Corinto. Amém? Terceira lição. Não há promessa de vida fácil para alguém por ser ele um cristão. Você notou? Pare de sofrer. Quando Cristo voltar, se prepare. Quando Cristo voltar, aí você vai parar de sofrer. Até lá, em dados momentos, você vai ter que enfrentar sofrimento. É bíblico isso, irmãos. Todo o sofrimento que foi listado por Paulo aqui nesse texto, do versículo 8, como a gente viu, até o verso 13, todo esse sofrimento foi real. E quem aqui pode dizer que é melhor do que o apóstolo Paulo para não sofrer? Ora, se Paulo sofreu isso tudo, por que eu estou isento desse sofrimento? Ou de qualquer outro sofrimento? Perceba, queridos, sem exceção, todos os apóstolos de Cristo Jesus, eles passaram por sofrimentos. E aqui eu quero pegar carona nos sofrimentos que foram elencados por Paulo no texto, listados por ele. Você viu? Vamos entender, lembrando esses sofrimentos, o que foi que os apóstolos sofreram, para que a gente entenda que todos nós somos passíveis disso. Veja só, eles foram chamados de loucos, fracos e desprezíveis, no verso 10. Você já foi chamado disso? Não? Já agradeceu a Deus que ainda não foi? Eles sofreram fome, nudez, sede e não tinham onde morar, diz no verso 11. Já passou por isso, meu irmão? Eles foram caluniados, injuriados, perseguidos, versos 12 e 13. Eles foram considerados lixo do mundo e escória de todos. E como é que você quer ser considerado? Você é melhor do que os apóstolos? É sério? Percebe? Não há promessa de vida fácil para alguém por ser cristão, meus irmãos. Portanto, e aqui fica a lição, não meça a espiritualidade de ninguém por causa da presença ou ausência de sofrimento em sua vida. Não meça. Olha quando ele está sofrendo. Esse cara não é crente. Está sofrendo desse jeito? Cuidado, para que você não caia nesse erro.
não meça o ministério de uma liderança, não meça por causa da ausência ou da presença do sofrimento ou das angústias que ele passa. Não, esse pastor não é aprovado por Deus. E essa igreja que não cresce. E esse pastor que sofre tanto e que... Não faça isso. Cuidado, para que você não caia no mesmo erro cometido pelos nossos irmãos da igreja de Corinto. Por fim, ore, apoie e reconheça os líderes fiéis. Mas cuidado para não ultrapassar o que está escrito. Desconfie dos vaidosos e reprove os infiéis. E Deus tenha misericórdia de nós. Feche os olhos, vamos orar. Que Deus nos ajude a colocar essas palavras em nossos corações. Mais que isso, a viver aquilo que nós estamos aprendendo dominicalmente por sua graça. Oremos juntos. Bondoso Deus, nos dá limites, ó Deus, para que não venhamos a olhar para nós mesmos com vaidade. Ajuda-nos, ó Pai, nos nossos julgamentos. Ajuda-nos em nome de Jesus a não sermos ou não nos portarmos como esses nossos irmãos da cidade de Corinto fizeram, ó Deus, julgando e medindo as pessoas em razão do grau, do nível de sofrimento delas. Nós pedimos em nome de Jesus que a Tua palavra trate com o nosso coração, tirando de nós a nossa compreensão errada sobre o Senhor, sobre as coisas que dizem respeito, ó Deus, ao ministério pastoral, à nossa vida cristã. Que a Tua palavra, ó Deus, venha replantar em nosso coração as Tuas verdades, para que os nossos conceitos e julgamentos sejam santos e alinhados ao Teu querer. Perdoa-nos, ó Deus, as muitas vezes que nos portamos como esses homens, como esses nossos irmãos de Corinto, ovacionando personalidades mais do que aquilo que nos é dito em Tua palavra, ou muitas vezes desprezando outros em razão do grau, do nível de sofrimento deles, ou daquilo que chamamos de ministério infértil. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz ter mais cuidado com esse tipo de julgamento. Nos faz ter mais cuidado com isso, ó Deus. Cuida da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a nos manter na linha da Tua vontade, por louvor da Tua glória. Como igreja, como pastor. Nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.